Olá, meus caros alunos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Diante de todo o conteúdo abordado até o presente momento, nós iremos agora iniciar nossa revisão. Fazer uma revisão do conteúdo que nós abordamos. Iremos elencar alguns pontos principais e iremos estar enfatizando aquilo que a gente observa ser mais importante para você na sua formação educacional e também profissional. Então, vamos dar início à revisão da disciplina Doenças do Trabalho. Então, na unidade 1, nós abordamos algumas estratégias gerais e abordagens de educação em saúde do trabalhador e da ergonomia. Objetivos de aprendizagem foi conceituar e contextualizar a ergonomia de acordo com as diretrizes atualizadas. Foi aquilo que a gente mostrou de uma maneira excessiva a parte das normas regulamentadoras que vai agir diretamente com a parte laborativa. Com isso, eu tenho que compreender os tipos relacionados à ergonomia e estabelecer a importância da saúde do trabalhador e ergonomia na fisioterapia ou também na parte da área da saúde. Então, eu tenho os distúrbios musculoesqueléticos relacionados aos trabalhos. Então, com isso, eu tenho os distúrbios relacionados aos tendões, foi o que a gente comentou. Nós temos estruturas de tecidos moles, que são músculos, tendões, ligamentos, que estão relacionados aos tecidos moles. No entanto, os tendões nada mais é que uma continuidade do músculo, onde vai fazer a fixação da estrutura muscular na estrutura óssea. Apenas fazendo uma analogia, seria como se nós tivéssemos um elástico. O músculo ele tem essa elasticidade, tanto de estender como de contrair. No entanto, há necessidade dessa fixação, que são os tendões. Os tendões vão fixar a musculatura, que é um tecido mais fibroso, mais rígido, e que vai fazer essa fixação na estrutura óssea. No entanto, com a sobrecarga, excessos de movimentos e também movimentos repetitivos, acaba gerando uma lesão das estruturas, podendo ser vinculado a uma tendinite. A terminologia IT está intimamente relacionado à inflamação. Tendinite, bursite, apendicite, é tudo uma inflamação. Onde eu tenho a finalização algia, lombalgia, cervicalgia, é vinculado à dor, tá? É vinculado à dor. E a finalização ose, como artrose, osteoporose, é vinculado a um desgaste articular, ósseo articular. Com isso eu tenho aprisionamento nervoso periférico, que está relacionado, podemos estar relacionando a parte do síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo nada mais é do que uma afecção da estrutura do punho, onde por movimentos repetitivos de punho, tá? Tanto de digitação como de execução, vai haver essa sobrecarga. Essa sobrecarga vai acabar inflamando os tendões, que são mais comuns, os flexores do punho, e com isso acaba na estrutura carpal tendo esta inflamação. Essa inflamação ela vai aumentar a resistência, diminuindo a movimentação ali do punho e congestionando, acaba sobrecarregando a estrutura vascular e nervosa, podendo ter essas compressões da estrutura vascular e nervosa. Com isso, eu posso ter lesões da estrutura do punho, lesões da estrutura da mão, perda de força da mão, perda de sensibilidade do membro superior, vinculado à síndrome do túnel do carpo. Tá? Então, é algo bastante importante e é uma estrutura muito exigida e que pode ocasionar essa lesão, que é bem conhecida e muito comum. Então, distúrbios articulares e cápsulas articulares, que seriam as articulações,
tanto de membros superiores, de coluna e também membros inferiores, condições inespecíficas em que a queixa principal é dor ou sensibilidade, ou ambas, com achados patológicos limitados ou nulos. Aqui a gente entraria na parte de sinais e sintomas, onde o indivíduo irá apresentar inicialmente uma sintomatologia, dor, um desconforto ali inicialmente, que consequentemente pode evoluir para uma limitação, até mesmo gerando uma lesão, né, com uma deformidade. Tá? Com isso eu tenho as normas regulamentadoras, a NR17, que vai reger todos os elementos inerentes à ergonomia, a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho. A gente observa que a ergonomia, ela não está só relacionada com a parte de postura, ela tem um cunho mais amplo, onde ela tem toda uma ótica estrutural. Ela vai também estar orientando as condições de trabalho, tanto na parte organizacional, na parte social ali do ambiente de trabalho e também na parte psicológica. Tá? Então é muito importante que nós tenhamos essa ótica que a ergonomia ela tem essa amplificação e que ela não fica só voltada na parte física, na parte corporal. Isso também tem uma preocupação com os outros elementos vinculados ao ambiente de trabalho. Perceba que o enfoque maior da relação empregado-empregador nada mais é do que aumento de produtividade. Ele tem essa preocupação, né, com a saúde do trabalhador, mas a finalidade, a atividade fim, é o quê? Aumentar a produtividade para que ele tenha um retorno financeiro maior. Então ele cuida do seu colaborador, ele cuida da parte corporal, organizacional, social, psicológica, visando aumento de produtividade. Porque ele sabe, se ele falhar um desses elementos, ele vai prejudicar o seu retorno, porque o indivíduo pode ter uma lesão, pode ter um desgaste, pode ter um afastamento, ou pode ter alterações psicológicas e trabalhar num ambiente que não se sente bem, ele não vai conseguir render o seu 100%. Tá? Então eu tenho a ergonomia física relacionada às características da anatomia humana, antropometria, que nada mais é que as medições do corpo humano, fisiologia e biomecânica em sua relação com a atividade física, estudos da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos e distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, projetos de posto de trabalho, segurança e saúde. A parte da biomecânica, como o movimento vai ser executado, isso é muito importante, porque nós temos que ter uma movimentação sincrônica, harmoniosa. E quando a gente tem uma movimentação excessiva, a gente pode ficar exposto a um tipo de lesão. Então, o ideal é que a gente minimize essas sobrecargas. A ergonomia cognitiva refere-se a processos mentais, tais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora, conforme afetem as interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, carga mental de trabalho, tomada de decisões, desempenho especializado, interação homem-computador e seu estresse. A gente sempre faz uma comparação e traz as seguintes informações. Imagine a seguinte situação hipotética. O indivíduo ele vai trabalhar numa empresa, mas ele só vai trabalhar por questões remuneratórias, salário. Ele não gosta de trabalhar lá. Só que ele tem medo de sair dessa empresa porque ele fica inseguro de conseguir se reinserir em outras empresas e acabar ficando desempregado. E daí, na hora que ele vai entrar na empresa, ele começa a ter sofrimentos, angústias,
taquicardias, crises emocionais de ansiedade, porque sabendo que é um ambiente hostil, é um ambiente que não lhe dá tanto prazer, que ele não acaba sendo uma atividade prazerosa. E no momento que ele ingressa na empresa, ele começa a olhar o relógio, onde ele começa a fazer uma contagem regressiva. Falta 7 horas para eu ir embora, falta 6 horas para eu ir embora, e ele começa daí a fazer essa contagem regressiva. Isso não é saudável, isso não é bom, isso pode prejudicar a saúde mental do trabalhador. Por isso que os ambientes de trabalho, eles têm que ser acolhedores. E a visão que se tem do ambiente de trabalho é aquela visão clássica. Nós somos todos uma família. É lógico que como família nós temos alguns conflitos. No entanto, há necessidade dessa resolução. Não há nada pior do que você fazer aquilo que você não gosta. Por isso, meus caros alunos, vocês estão buscando estudos, buscando aí conhecimentos, buscando uma profissão, é importante, é muito importante essa reflexão. Façam aquilo que vocês gostam, tá? Para que depois você não sofra psicologicamente. A ergonomia organizacional, otimização de sistemas sociotécnicos, incluindo as estruturas, políticas e processos organizacionais, gerenciamento de recursos, projetos de trabalho, trabalho em grupo e cooperativo, organização temporal do trabalho, projetos participativos, cultura organizacional e teletrabalho. E gestão de qualidade. Aqui a gente sempre coloca aquelas dinâmicas, né? As empresas criam aquelas dinâmicas em grupo para que as pessoas fiquem mais à vontade, é um momento de descontração e interação do grupo. Isso é muito importante, porque há esta conexão entre aquele posto de trabalho, aqueles trabalhadores em relação à empresa. As lesões por esforço repetitivos, as LERs, ou distúrbio osteomusculares relacionado ao trabalho, as DORTs, são um conjunto de doenças que afetam músculos, tendões, nervos e vasos do nosso corpo, os vasos sanguíneos. Então, como eu comentei, nós temos as DORTs, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que é gênero. Pode ter vários tipos de doenças relacionadas ao trabalho. E a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, é uma subdivisão de uma DORT, porque ela está relacionada a uma lesão por esforço repetitivo com uma doença osteomuscular relacionada ao seu trabalho. As LER, ou DORTs, podem levar o trabalhador ao afastamento médico e à restrição permanente de suas atividades. Não há uma causa única para a ocorrência. Fatores psicológicos, biológicos, sociais causam grandes prejuízos à empresa. É caro manter um colaborador afastado, porque você vai necessitar de um outro fazer a função daquele que está afastado ou contratar alguém para suprir a demanda. É caro para uma empresa ter esse índice de absenteísmo grande. Com isso, tem as abordagens, né, as perspectivas multideterminação, investigação das dimensões biomecânicas, cognitivas, sensoriais e afetivas da atividade de trabalho. O paciente pode apresentar queixas de parestesia, que seria a perda da sensibilidade, edemas e perda da força muscular ou diminuição dos controles dos movimentos. A gente já tem aqui um processo já instalado de uma lesão, onde eu vou ter já toda a sua sintomatologia. Mas o mais importante não é a gente tratar ou reabilitar ou buscar fazer um tratamento de sinais e sintomas. Não, eu tenho que buscar o fator causal. O que ocasionou aquela lesão? O que ocasionou aquele sinal e sintoma? E aí sim eu intervir. Porque se eu não modificar o que está causando, não eliminar, ele vai continuar após apresentando as mesmas lesões. Então é importante isto para que a gente consiga agir lá no ponto principal, naquele ponto inicial,
que é o fator causal. Como intervir? Colaboração de profissionais de diversas áreas, uma equipe multiprofissional interdisciplinar, participação ativa do paciente/cliente, tratar a sintomatologia, exposição gradual e abordagem dos aspectos biopsicossociais. Quando o indivíduo tem um afastamento, a estrutura ela passou por um processo de reabilitação, de recuperação. Então, eu não posso colocar ele novamente naquela jornada de trabalho exigindo que ele faça aquilo que ele fazia anteriormente. Podemos fazer uma breve comparação com um jogador de futebol. Ele teve uma lesão, tá, um estiramento, uma distensão e passou por um processo de recuperação. No momento que ele está reabilitado, ele vai voltar às suas atividades laborativas. No entanto, conscientemente, a equipe não vai colocar ele para jogar o tempo todo. Ele vai inserir gradualmente. Olha, você vai jogar 30 minutos, você vai jogar meio tempo. Por quê? Porque se colocar ele os 90 minutos, vai ser uma exigência muito grande. E com isso pode apresentar novamente a lesão. O que é teletrabalho? O trabalho efetuado à distância da sede ou local físico da empresa, conectados com os seus supervisores e demais colegas por meio de tecnologia de informação e comunicação em tempo real. Com a pandemia que nos assombrou em 2020, até mais ou menos 2022, onde teve uma normalização dos casos ali, no entanto, ainda tendo alguns casos sendo mais endêmicos do que pandêmicos, houve uma popularização do serviço home office, onde observou que obrigatoriamente as pessoas deveriam evitar esses deslocamentos trabalhando em casa. O teletrabalho hoje ele veio para ficar. Foi observado que tem possibilidade, no entanto, a necessidade de reestruturação. Como a empresa não tem mais aquele colaborador, a atividade que é desempenhada ou em casa ou em outro estabelecimento é um braço da empresa. E a empresa precisa auxiliar e estruturar esse ambiente para aquele colaborador. Porque senão, às vezes ele trabalha em casa com a cadeira da sala, com a cadeira da cozinha, e é uma cadeira inadequada. E acaba ele usando uma mesa às vezes de jantar, ou a mesa ali da cozinha, ou uma mesa que não seja própria para o uso de trabalho, usando seus computadores, enfim. Então perceba, às vezes a empresa acha que está tendo um benefício, mas às vezes está tendo um malefício. E ela tem que ter essa ótica, que ela tem que auxiliar o indivíduo a também estruturar para que ele desempenhe uma atividade segura, sem sobrecargas. De acordo com a norma regulamentadora 17, há uma série de exigências em relação ao mobiliário de trabalho, a apresentar regulagens em um ou mais dos seus elementos que permitam adaptá-los ao trabalhador, favorecer a alternância das posturas durante as atividades. As cadeiras têm que ter esses ajustes, ela tem que ter esse apoio lombar, ela tem que ter a borda arredondada de encosto da perna para que eu não tenha uma compressão das estruturas posteriores da perna, para ser mais específico ali na fossa poplítea, onde eu vou ter uma interrupção do fluxo sanguíneo na região dos membros inferiores, podendo levar a alterações vasculares. Então eu tenho que ter essa conscientização. Eu tenho que ter apoios e pedais ali para os pés, para que eu tenha uma distribuição da carga de peso e uma minimização, que eu tenha uma minimização da sobrecarga lombar. Com isto, prevenindo as lesões. Como exercício físico pode contribuir? Melhorando a qualidade de vida dos indivíduos,
reduz o risco de doenças cardiovasculares e diabetes e favorece a redução de estresse diário e reduz os riscos para depressão e ansiedade. É muito importante a atividade física. A máquina, o corpo, necessita desse movimento, necessita que nós se movimentemos, tá? Porque, como uma máquina, se a gente fica parado, ela enferruja. Então, há necessidade de a gente fazer alongamentos, atividades físicas que tenham uma essência cardiovascular, caminhada, bicicleta, natação, que tenham todo esse trabalho cardiovascular e também atividades específicas, como musculação, o próprio crossfit com cuidado, tá? E pilates, enfim, atividades físicas específicas, tá? Como exercício físico pode contribuir? Um papel importante na prevenção de lesão e no controle da dor. Musculatura fortalecida tem um fator de proteção para as articulações. Alongamento proporciona irrigação dos tecidos e relaxamento muscular, aliviando dores residuais do esforço físico. Perceba que é só benefícios. Além de eu ter liberações de substâncias prazerosas, como a endorfina, a serotonina, que vai diminuir as doenças mentais, né, como depressão, enfim. Então, nós precisamos inserir as atividades físicas na nossa rotina diária. Eu não tenho tempo. Tá, eu te pergunto, quanto tempo você fica ali rolando o Instagram, rolando o Facebook? A gente tem que se organizar e a gente tem que priorizar aquilo que é mais importante para a gente. A nossa saúde, ela é o mais importante. É um conjunto de práticas físicas elaboradas durante o expediente visando preparar ou relaxar as estruturas mais utilizadas no trabalho. Compensar musculaturas com sobrecarga e esforço repetitivos, aliviar as musculaturas que não são muito requeridas durante o expediente diário. Então, a ginástica laboral, ela tem esse cunho de pré-preparação das estruturas, ou uma interrupção da sua atividade laborativa, ou finalização. Então, ela pode ser feita antes, que é o ideal, que eu faça ali toda uma pré-preparação, alongamentos, aquecimento, mobilização articular, enfim, ou faça uma interrupção da jornada de trabalho para que eu faça a ginástica laboral, saindo daquele ambiente, daquela sobrecarga, fazendo um intervalo, ou na parte final, onde eu vou ter um relaxamento das estruturas, onde eu vou demonstrar para as estruturas que encerrou toda aquela carga, aquela demanda, que agora vai ser o momento dele descansar. Então, por isso é muito importante a ginástica laboral. A ginástica laboral, ela é executada por um profissional técnico específico, que vai estar orientando a empresa e vai estar nomeando um supervisor, um responsável para executar diariamente. Então, ele vai fazer aquele acompanhamento e aquele supervisor, aquele responsável nomeado para que acompanhe o grupo, ele vai estar executando as atividades que o profissional técnico específico elencou como necessária. Então, as atividades físicas no local do trabalho visam prevenir a fadiga muscular, corrigir vícios posturais, prevenir doenças do trabalho cumulativos e diminuir o índice de acidentes do trabalho, valorizar e incentivar a prática de exercício como instrumento de promoção da saúde e do desempenho profissional. Então, o profissional da área de saúde é um dos profissionais que mais sofrem cargas físicas durante as suas atividades de trabalho. É comum dor musculares, né, dor de membros superiores, dor na coluna, causado por postura prolongada, sobrecarga e movimentos repetitivos. Aqui a gente fez uma analogia com os profissionais da área de saúde, mas sempre fazendo uma conexão com diversas atividades. Indivíduos que acabam tendo ali a necessidade de fazer transporte de cargas, um exemplo que a gente colocou foi os trabalhadores de construção, que pega lá o cimento, né,
e às vezes pela praticidade, pela dinamicidade, pega sozinho. Quantas vezes eu vi, né, um trabalhador de construção civil carregar um saco de cimento sozinho. Às vezes ele aguenta, né, ele é forte, tem uma estrutura resistente, já acostumada com isso. No entanto, com o passar do tempo, essa estrutura vai sucumbir e vai apresentar as lesões. Por isso que é importante a gente sempre ter a distribuição da carga de peso, sempre fazer a transferência, o transporte do peso de uma maneira fracionada e acaba dividindo para cada um. Então, às vezes é simples, é prático, tudo bem que você tem que requerer um auxílio, mas acaba os dois não tendo uma sobrecarga das estruturas. Mas como adequar, levando em consideração aspectos ergonômicos da profissão? Preparo do ambiente e equipe, planejamento de conduta, diferenciar os tipos de movimentação a serem realizados. Treinamentos, cursos ali preparatórios, orientações de postura, orientações de movimento, orientações de transferência de carga, é muito importante. E eu já chamo a atenção de vocês que o movimento de rotação de tronco, ele deve ser proibido. Proibido, tá? Porque o movimento de flexão e extensão, eu tenho musculatura que acaba protegendo a coluna. O movimento de lateralização, eu tenho musculatura que protege a estrutura, mas o movimento de rotação não, porque é um movimento conjunto. No entanto, ele fica muito exposto, ele fica muito vulnerável, com isso podendo apresentar lesões na coluna. Algumas dicas, né, ergonômicas: conheça o seu ambiente de trabalho, estratégia para tornar suas funções menos cansativas. Planeje pausas de 5 a 10 minutos a cada hora de trabalho, isso é muito importante. Aquela interrupção da jornada de trabalho para que o indivíduo acabe evitando aquela sobrecarga estrutural, aquela sobrecarga mental. Esse intervalo ele é facultativo da empresa, ele não é obrigatório, né? Mas é muito importante inserir esses intervalos para que o indivíduo consiga fazer essa interrupção daquela sobrecarga e depois ele consiga voltar para dar continuidade de uma maneira mais produtiva. É uma ótica, uma visão, uma estratégia interessante e que as empresas deveriam adotar. Muito se confunde com perda de trabalho, né? Tô perdendo ali 5 minutos, ele está perdendo 5 minutos de produtividade. Não, ele vai produzir mais. Se você faz esses intervalos de uma maneira regular, automaticamente o indivíduo ele vai ter uma produtividade maior, porque ele vai ter uma movimentação do seu corpo, ele vai sair daquela posição, ele vai sair daquela postura e também daquele desgaste mental. Se trabalha em pé, intercale com o período sentado. E se você trabalha sentado, aproveite as pausas para levantar e caminhar um pouco. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa revisão dos principais elementos ali elencados na parte das doenças do trabalho. Logicamente que nós poderíamos ficar aqui eternamente discutindo, porque é um tema bacana, é um tema gostoso, é um tema que gera bastante dúvidas e também acaba todo mundo querendo participar em relação às doenças do trabalho e as suas relações de empregado e empregador. Espero que vocês façam todo um esgotamento do material de apoio às apostilas, unidades que acompanham nossas aulas das unidades que foram expostas para vocês e como complementação, nossa aula de revisão. Espero que vocês estudem, aproveitem aí para
buscar mais informações, não se contentem só com o material ofertado, não. Procure outros recursos informativos e complemente aos seus conhecimentos. Desejo a todos bons estudos. Até mais.